Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Como diz o meu interior do estado, hoje tem debate. Felipe Nunes, bom dia. Como você vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Mais a penúltima semana antes da eleição, né? Penúltima semana. Só falta essa e a outra já é a semana da eleição. Contagem regressiva para as eleições. Regressiva. É isso. Bom dia para você, bom dia para quem está em casa. Contagem regressiva também para o debate que acontece hoje aqui no Sistema Arapuã. Os candidatos ao governo da Paraíba têm um encontro marcado com o eleitor paraibano hoje na tela da TV Arapuã. Pedro Cunha Lima e João Azevedo confirmaram presença no primeiro debate do segundo turno dessas eleições. O confronto de ideias está marcado para as 9h30. A mediação será, mais uma vez, por conta do jornalista e apresentador Luiz Torres. O site do Sistema Arapuã, paraíba.com.br, vai trazer aí, todo momento, as atualizações mais importantes desse debate que acontece hoje às 9h30. E esse é o momento ideal para que o eleitor, você que está em casa, possa, a partir das propostas que serão apresentadas, decidir conscientemente o seu voto. Portanto, anote aí na sua agenda hoje, às 9h30, Pedro Cunha Lima e João Azevedo, às 9h30, na tela da TV Arapuã, debatendo os principais assuntos que você deseja para decidir o seu voto aqui no Sistema Arapuã. Bruno Pereira. Expectativa total, portanto, para esse debate, né? Expectativa grande, que é o primeiro grande debate, confronto entre os candidatos que disputam o segundo turno na Paraíba. Não tem essa de agora, não ter o confronto entre os dois, de ter uma outra pessoa, um outro candidato, não. É frente a frente agora, Pedro e João, João e Pedro. Tete a tete, é isso. Bruno, e já está valendo a legislação eleitoral que impede a prisão de candidatos que disputam o segundo turno das eleições. O repórter Washington Luiz tem mais detalhes. Conversar agora com Vanessa do Egito. Vanessa, que resolução é essa? Quais as circunstâncias em que esses candidatos que disputam as eleições podem ou não ser presos? O Código Eleitoral, baseado também na Lei das Eleições da 9.504/97, estabelece que 15 dias antes das eleições, nenhum candidato possa ser preso. Só que essa regra não é total, Washington. Ela tem casos em que o candidato, uma vez flagrado no cometimento do crime, no caso do flagrante delito, poderá sim ser preso. Flagrante delito, desrespeito a salvo-conduto ou por sentença penal condenatória por crime inafiançável. São os 3 casos em que o candidato poderá ser preso. Mas, no geral, nenhum candidato poderá ser preso 15 dias antes das eleições. No caso específico de crime eleitoral, em situação flagраncial, sim, né? Com certeza, se ele for pego cometendo um crime, ele poderá ser preso, mesmo que seja até no dia da eleição. Esteja cometendo um crime, o candidato poderá ser preso. Olha aí, portanto, já valendo essa legislação, mais uma vez, assim como aconteceu no primeiro turno. Outro assunto importante, Bruno, é que o Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba apura denúncias sobre assédio eleitoral aqui no estado, envolvendo aí as eleições. Um patrão que estaria exigindo que os seus funcionários votassem no candidato dele nas eleições presidenciais. O repórter Diego Magão tem os detalhes. O Ministério Público do Trabalho emitiu essa recomendação sobre o assédio eleitoral, né? A gente sabe que o voto ele é secreto, direto e livre, mas algumas denúncias foram feitas ao Ministério Público do Trabalho. O assédio eleitoral é quando o empregador ele procura intervir na convicção do empregado ao votar. Então, qualquer tipo de prática em termos de coação, ameaça, punição é considerado assédio eleitoral. Também é considerado assédio eleitoral quando o empregador promete premiação ao empregado que votar em determinado candidato. A regra é, como você mesmo falou, o voto é livre, direto e universal. E, obviamente, ninguém pode interferir na consciência do trabalhador diante da urna eletrônica ao votar. O Código Eleitoral
tipifica como crime o assédio eleitoral, inclusive com penas que vão até 4 anos de reclusão, e o Ministério Público do Trabalho vai atuar na área não criminal e vai encaminhar todas as questões à Procuradoria Regional Eleitoral para a apuração dos delitos. A verdade é que o Ministério Público está vigilante e não vai admitir esse tipo de hipótese. Eduardo, pode dar justa causa caso o empregado ele não aceite, né, as recomendações do seu patrão? Se o empregado não aceitar e houver incompatibilidade de permanecer no local de trabalho, isso é uma despedida indireta. Ele pode considerar rescindido o contrato, mas recebendo todas as indenizações. Se ele quiser permanecer no trabalho, denunciar ao Ministério Público do Trabalho, que a gente vai aplicar as medidas corretivas adequadas. O que a gente não pode é, em pleno século XXI, que as relações de trabalho se tornem currais eleitorais. Importante frisar que o Ministério Público do Trabalho está sempre à disposição em relação às denúncias, como é que funciona? Sim, nós estamos recebendo denúncias pela internet www.prt13.mpt.mp.br. Se você achou o nome complicado, coloca no Google Procuradoria do Trabalho em João Pessoa, que vai sair o site lá. E é super fácil, nós garantimos o completo sigilo da pessoa do denunciante e o que não for atribuição do Ministério Público do Trabalho, a gente encaminha para a Procuradoria Regional Eleitoral. A gente garante que não vai ficar sem apuração. Tá aí, Bruno, um caso em que se deve respeitar o voto, né, dos trabalhadores, assim como o voto de todo eleitor. É importante que haja esse respeito mútuo. A gente trouxe mais cedo aqui no programa a informação de que na UFPB também há regras, né, inclusive o reitor da instituição, Valdinei Gouveia, fez uma comunicação à Justiça Eleitoral sobre movimentos políticos que estariam acontecendo lá na universidade, o que também fere a legislação eleitoral, e ele pede que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba tome as devidas providências. Então, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente universitário, há regras que a legislação eleitoral estipula e que devem ser respeitadas. O voto de cada um deve ser respeitado e a consciência também de cada eleitor e cada eleitora. A primeira-dama Michele Bolsonaro cumpriu agenda esse final de semana em João Pessoa, né? É isso, a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, esteve aqui na capital, assim como a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, em um evento no sábado. Esse evento reuniu apoiadores e apoiadoras, principalmente mulheres, né, que apoiam e votam no presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba. A repórter Gabriela Lima acompanhou e tem os detalhes. A primeira-dama Michele Bolsonaro e a senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves estiveram na capital paraibana para participar do evento denominado Primeiro Encontro da Mulher Paraibana pela Vida e pela Família. O evento foi iniciado oficialmente com a execução do hino nacional. O evento contou com a participação de lideranças políticas e religiosas do estado da Paraíba e de outros estados do Brasil. Durante o discurso, a senadora Damares Alves destacou o trabalho realizado pelo presidente Bolsonaro nos últimos anos. Por meio do meu ministro da Saúde, foi o que mais fez pelos prematuros no Brasil. Esse é o governo que protege criança. Muitas pessoas vieram a uma casa de shows localizada em um shopping no bairro de Manaíra. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a senadora têm viajado por vários estados do Brasil, realizando movimentos em apoio para a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Tá aí um evento que está acontecendo em todos os estados aqui do Nordeste, na tentativa de aumentar o engajamento e a votação do presidente Jair Bolsonaro aqui na região, Bruno Pereira. E uma última informação, Bruno, morreu no último sábado, aos 101 anos de idade, o ex-governador da Paraíba, ex-deputado e ex-senador Milton Cabral. Ele morreu de causas naturais em sua casa no Rio de Janeiro, deixando esposa e 3 filhas. O velório aconteceu ontem na capital carioca. Milton governou o estado por 9 meses, entre 1986 e 1987, depois da renúncia de Wilson Braga, que deixou o cargo para concorrer ao Senado naquela época. Ele se elegeu deputado federal em 1962 e senador em 1970. Em 2015, você vê aí na foto,
Milton Cabral recebeu a medalha Epitácio Pessoa, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Por meio de nota, o governo do estado lamentou a morte do ex-governador Milton Cabral. Vamos encerrar com as agendas dos candidatos ao governo da Paraíba para o dia de hoje, iniciando essa semana a agenda bastante movimentada, começando com o governador João Azevedo. Tem uma informação de bastidor aí. O governador João Azevedo anuncia daqui a pouco o apoio de um deputado que, segundo eu apurei, estava na base de Pedro Cunha Lima no primeiro turno. Esse anúncio vai acontecer daqui a pouco, às 9 horas, e a gente vai acompanhar os detalhes. À tarde, o governador tem reunião com a equipe de campanha e à noite ele participa, já está confirmada a participação dele no debate aqui na TV Arapuã. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã grava guia eleitoral, à tarde realiza reuniões internas e encontra representantes da causa animal. À noite, Pedro também confirmou a participação no debate aqui da TV Arapuã. Felipe, um grande abraço, boa semana. Abraço, tá bom? pra você também. Vou para um rápido intervalo, volto já, não sai daí não. Tribuna Livre, com Bruno Pereira.